E passando, então, à terceira parte, que é a metodologia de análise e solução de problemas, também conhecido como MASP. Não é o edifício lá em São Paulo, tem o mesmo, mas o MASP é a metodologia de análise e solução de problemas. Lá também, no nosso módulo 2, nós colocamos o uso dessa metodologia dentro ou em conjunto com o PDCA. O MASP é um processo dinâmico na busca de soluções para uma determinada situação. É um processo flexível para cada caso. Ou seja, é possível utilizar a mesma solução em casos diferentes? Sim, mas lembre-se que não existe uma solução única para casos diferentes. Situações diferentes exigem soluções diferentes. Então, o MASP procura buscar respostas. Ele atribui um grau de importância ao problema e divide o problema em partes para que sejam analisáveis e verifica as situações que necessitam de atenção. Então, todas essas etapas, todas essas ações fazem parte dessa metodologia, que é a metodologia de análise e solução de problemas, o MASP. O MASP, né? Em geral, os autores eles dividem em aproximadamente 8 a 10 etapas, tá certo? A primeira etapa, ela compreende a identificação do problema, ou seja, é necessário definir claramente o problema, separar o problema do sintoma. Muitas vezes a pessoa pensa que o problema é o sintoma está acontecendo por conta do problema. Se você já descobriu o sintoma, você ainda não descobriu o problema. Você precisa descobrir o problema. E aí você reconhece a importância do problema, que vai determinar prioridade para você resolver esse problema. Depois, você utiliza técnicas de observação ou questionários. Você investiga as características específicas do problema e com uma visão mais ampla. Tenta não ficar focado na sua experiência ou de forma muito específica, de acordo com o que você pensa, com o que você acha. Tenta abrir um pouco a mente, mudar, abrir o seu modelo mental, como a gente falou, para poder observar vários pontos de vista. Tente experimentar pontos de vista diferentes. Isso acontece muito quando você utiliza o ponto de vista de diversos tipos de usuário. Então, você tem cada usuário precisando de acordo com a sua necessidade. E aí, uma vez que você já pense com vários pontos de vista, você vai fazer a análise para buscar as principais causas. E aí você tem várias possibilidades. Você pode utilizar o diagrama de causa e efeito, você pode utilizar também os 5 porquês para buscar a causa raiz, existe a causa raiz. Então, quando você busca os 5 porquê, você pergunta por quê, e aí a pessoa responde, e aí você pode fazer isso com várias pessoas e fazer uma análise qualitativa dessas respostas, buscando as causas do problema. Outra solução, juntar pessoas, fazer um brainstorming ou de possíveis causas, colocando no quadro um diagrama de causa e efeito, um diagrama espinha de peixe, pensando nos 6 M's, tá ok? Então você pode, ou então, se for o caso, pensando em outras possíveis causas que não estejam incluídas nos 6 M's, se você preferir. A ação, ou seja, uma vez que você já determinou a causa, você precisa resolver o problema. E aí você pode criar alternativas e escolher, junto com as pessoas, a melhor forma de você bloquear as causas do problema. Ou seja, você tenta bloquear a causa e verifica se esse bloqueio foi efetivo.
Você conseguiu realmente bloquear? Então, a ação, bloquear, a verificação, verificar se o bloqueio foi efetivo. Bom, o bloqueio não foi efetivo, então você vai ter que mudar e vai ter que tentar novamente de outra forma. Ou se precisar reunir as pessoas, reúna novamente para tentar resolver o problema. Bom, se o bloqueio foi efetivo, bom, aí você conseguiu melhorar o processo. Melhorou o processo, resolveu o problema? Ótimo. Padronização. Vai criar um padrão você para prevenir a ocorrência ou reincidência daquele problema. Então você vai padronizar as ações para que o problema não ocorra novamente. E aí você chega finalmente à conclusão, na qual você vai recapitular todo o processo de solução do problema para que você tenha isso registrado de forma clara e possa evitar problemas no futuro, o mesmo problema, né, no futuro. Então, isso é uma forma de evoluir, de melhoria de processo baseada na metodologia de análise e solução de problemas, a metodologia MASP. É extremamente difícil para uma organização ter todos os seus processos trabalhando com inspeção lá na fonte. O ideal é sempre que você faça a inspeção, a crítica na fonte. Em sistemas de informação, a gente sempre busca fazer a crítica do dado lá na hora que está coletando o dado, de maneira que você não permita ou tente evitar ao máximo a entrada de dados inconsistentes no teu sistema. Mas isso nem sempre é possível e aí você acaba tendo problemas. Um dos problemas na saúde, a pessoa chega para um pronto atendimento de emergência, ela não tem os seus dados de identificação, ainda não tem a biometria, e ela precisa ser atendida. Ninguém vai deixar de atender e de dar entrada no sistema de forma completa, porque a pessoa não pode dar aquela informação naquele momento. E depois, muitas vezes, a pessoa acaba não dando a informação completa e aí os dados da pessoa entram de forma incompleta. Isso por conta de uma cultura e uma necessidade. Então, nem sempre dá para fazer inspeção na ponta, não dá para fazer inspeção, fazer a crítica lá no início do processo, no início da cadeia, da cadeia de valor, no início do processo. Então, muitas vezes, né, a empresa identifica processos que são problemáticos em diversos estágios. E aí há necessidade de se priorizar uma determinada fase. E muitas vezes não resolve o problema. É importante que essa busca incessante pela melhoria, pelos problemas, pela solução de problemas, ela seja contínua, né? Ela é uma busca contínua. Então, uma vez que você tenha essa cultura de buscar incessantemente os problemas, você consegue estabelecer essa cultura e usufruir dos benefícios de uma cultura que busca a melhoria. Ok? Existem alguns conceitos que podem ajudar. Por exemplo, pensamento crítico é considerado como uma habilidosa e ativa interpretação e avaliação de observações, comunicações, informação e argumentação. Então, numa interpretação de um determinado indicador, você precisa ter o pensamento crítico. E eu dou muito exemplo quando o objetivo ele continua o mesmo, o indicador continua o mesmo, mas a situação ela mudou e as pessoas não percebem. Então, por exemplo, se atualmente eu utilizo mais o celular para acessar sistemas, eu trabalhava com indicadores de
entrada em internet, de acesso à internet, que era feito pelos computadores de mesa. Então, com um computador de mesa, a pessoa precisa chegar até a OM para poder utilizar o sistema. Mas hoje não. Ela, com o celular na mão, ela vai utilizar o sistema onde ela estiver e quantas vezes ela quiser. Ela não precisa estar com a presença física dentro ali do estabelecimento, a não ser que tenha algum problema, alguma necessidade de utilizar uma rede interna, né? Mas, utilizando a internet externamente, a pessoa vai utilizar muito mais vezes o celular, provavelmente, do que ela utilizava quando ela acessava o sistema por meio de um computador de mesa. Isso precisa ser revisto. Ter o pensamento crítico é perceber a necessidade de se mudar indicadores, perceber que aquilo que funcionava até determinado momento não funciona mais. É o que aconteceu ao longo dos anos que foram anteriores a 2016, antes da transformação pela qual da estrutura, né, transformação da estrutura pela qual passou a FAB. Então, essa transformação não aconteceu de um dia para o outro, né? Ou em algumas semanas. Ela foi estudada e, aos poucos, ela foi planejada e implementada no final, em 2016. Então, o pensamento crítico é isso, é perceber a necessidade de mudança. Outra ideia interessante é o pensamento, a gente pensa, por exemplo, né, se eu precisar pensar em um prédio, se você precisasse pensar em um edifício, a imagem de um edifício, você pensaria numa imagem retangular, cheia de quadradinhos dentro, ou um edifício redondo, moderno, ou diferente, ou o edifício, por exemplo, lá esse edifício histórico, onde fica o Incaer, no Rio de Janeiro, é um edifício diferente, então uma edificação diferente. Então, muitas vezes, a gente já está com uma tendência a pensar e como a solução ela pode ser implementada. E a necessidade da gente conversar com outras pessoas, ter a mente aberta, o modelo mental, mudar o modelo mental, pode também, numa próxima vez, fazer com que alguém fale para você, pense numa edificação. Você pode pensar em 2, 3, 4, uma vez. A pessoa pediu uma, mas você já pensa numa edificação arredondada, numa edificação baixa, numa edificação alta, até mesmo aquela que é retangular, com os quadradinhos da janela que a gente conhece, né, clássica. Então, isso também acontece. E aí, para encerrar esse vídeo, eu vou passar com vocês rapidamente o ciclo PDCA. Por quê? O ciclo PDCA ele já é praticamente incorporado na vida do militar. Isso eu já percebi. As pessoas estão sempre pensando em planejar, executar, verificar e agir. Então, isso já faz parte da vida do militar e a gente só, por conta, né, de ter que incorporar isso nos nossos estudos, a gente percebe isso. Foram vários exemplos que vocês ofereceram lá nos fóruns de utilização de melhoria de processo. Lá na primeira semana, a gente já viu que vocês mesmos colocaram os objetivos de cada setor, ou de onde os objetivos estratégicos, eles eram compostos por verbos que são justamente associados à melhoria, ou seja, aperfeiçoar, melhorar, intensificar, criar uma credibilidade, melhorar a credibilidade. Então, tudo isso dá a noção de desenvolver, de melhorar. Então, a gente percebe que o ciclo PDCA ele já está incorporado. Mas
Tudo bem, a gente já tem isso incorporado, mas é importante também a gente pensar em alguns elementos que podem acrescentar novas informações ao que a gente já conhece. Por exemplo, a etapa do planejamento. Ela exige atenção e deve ser realizada com um máximo de especialização, de expertise. Essa etapa do processo de melhoria contínua, segundo, por exemplo, alguns órgãos, o SEBRAE, por exemplo, ele colocou alguns elementos importantes em relação ao planejamento, que foi colocado pelo SEBRAE. O planejamento ele tem que levar em consideração levantamento de fatos, levantamento de dados, uma elaboração do fluxo de processo, para você planejar melhor, identificação de itens de controle. Sem os itens de controle, você não vai saber se houve a melhoria. A elaboração de uma análise de causa e efeito também faz parte do planejamento, você avaliar riscos, né? A colocação de dados sobre itens de controle, ou seja, os itens de controle eles precisam ser medidos. Você deve armazenar esses dados para uma análise. E aí vem realmente a etapa de análise de dados. Uma vez que você coletou esses dados, você tem eles armazenados, você pode fazer análise de dados. E, finalmente, o estabelecimento dos objetivos. E aí você finaliza a etapa de planejamento. Em seguida, a etapa de planejamento. Então, você tem a implementação do ciclo. Quais são os problemas, as causas, já que a gente fala, né, de diagramas de causa e efeito, quais são os problemas, as causas que resultam em problemas no ciclo PDCA? Porque, ao executar o ciclo PDCA em algumas organizações, ele não resulta no que é esperado. Por que isso não acontece? Bom, ele pode não acontecer, ele pode acontecer de forma ineficaz, vamos dizer assim, segundo alguns autores, né, eles podem acontecer se não forem evitadas algumas situações. Quais as situações que devem ser evitadas no ciclo PDCA? Então, num ciclo PDCA, precisamos evitar fazer sem planejar. Claro, no meio militar, isso ocorre muito pouco, fazer sem planejar. Mas, por outro lado, cada situação é uma situação, não é verdade? Então, eu já vi a necessidade de se resolver um problema e não haver o tempo para o planejamento. É necessário resolver o problema naquela hora. E aí você acaba não seguindo o ciclo e aí acaba resolvendo o problema, mas não segue o ciclo e pode pagar, né, ter um preço razoavelmente alto pelo fato de você não ter planejado. Outra ideia é quando você define as metas, mas não define os métodos para atingir. Você sabe o que fazer, mas não sabe como vai fazer. E eu ainda colocaria que, dependendo do tipo de ação, seria importante você colocar a razão de fazer. Então, precisa saber o que fazer e como fazer. Muitas vezes, quem delega pode deixar o como para quem vai executar. Você decide como vai fazer. Eu só quero que você consiga cumprir a missão, você consiga atingir o objetivo. Seja eficaz. E a pessoa vai lá e faz. Por outro lado, uma linha que defende, né, aquela humanização, o pensamento centrado no ser humano, vai sugerir que você coloque também para a pessoa a qual você está delegando a razão, por que ele está fazendo aquilo. Se eu souber o porquê eu estou fazendo e for uma causa nobre, eu vou me motivar, eu vou realizar aquilo da melhor forma possível. Isso acontece geralmente nas empresas,
com grandes líderes, eles conseguem influenciar pessoas e conseguem motivar as pessoas. Outra ideia é fazer e não checar. Eu até citei lá num dos fóruns que eu, essa semana, estou alocado num projeto, e o projeto ele consiste na execução de rotinas de produção. E muitas dessas rotinas elas já estão implementadas, padronizadas, e elas ocorrem, essa execução ocorre e não há um checklist para verificar se tudo foi cumprido, se a rotina foi completada. Então, de vez em quando, acontece de um arquivo não ser gerado de uma forma correta e o processo seguinte ele acaba executando, utilizando um arquivo que não estava completo, e aí o sistema acaba saindo errado. E como não existe essa verificação, esse erro só vai ser percebido lá na frente. Então, é importante você verificar, você colocar essa checagem, a verificação, do PDCA seria o check, né, o C, como uma fase bem importante para você conseguir mais sucesso na eficácia. Planejar também, fazer, checar e não agir. É o típico caso do hospital que tem a caixa de sugestão, e eu preenchi a caixa de sugestão, não aconteceu nada, ninguém viu, ou a pessoa vê, engaveta e não resolve o problema. E o problema não é resolvido porque não tem ninguém que age para corrigir. Então, continua-se naquela situação. Isso ocorre, infelizmente, ocorre muito no serviço público, está mudando, né? As pessoas estão pensando de uma forma melhor, estão buscando desenvolver, melhorar processos, agir corretivamente, mas a gente ainda tem aquela cultura de priorizar a execução de novos processos ao invés de corrigir o processo que acabou. Então eu preciso eu tenho uma série de atividades para fazer. É claro que eu não vou dedicar, quer dizer, é claro, o pensamento, né? Eu não vou dedicar um tempo a corrigir uma tarefa que já foi executada, porque eu tenho que fazer uma outra que está pendente aqui e precisa ser realizada em pouco tempo. Então, essa priorização a pessoa acaba deixando de lado a agir corretivamente. E aí o erro ocorre novamente mais adiante, seja no mês que vem, ou seja numa eventual ocorrência de determinado fato, de determinada ação. Ok? Então, resumindo, né, o PDCA, para a gente encerrar, ele é composto de 4 etapas. No planejamento, você identifica o problema, pesquisa, observa, questiona, prioriza o mais importante e aí faz um brainstorming para identificar soluções. E aí vem a etapa 2, que é a execução. Uma vez identificada qual é a melhor solução, você vai executar, você vai testar, experimentar. Se não tiver bom, você modifica e aí você desenvolve, você melhora aquilo que você iniciou. E aí você explora as opiniões das pessoas em relação ao impacto que aquele serviço ou aquele produto está ocasionando nas pessoas. Lembrem das pessoas. E aí você verifica, passa para a etapa de verificação. Uma vez que você, na etapa de execução, você já testou aquilo, você vai fazer essa verificação, você vai perceber, você vai receber o feedback das pessoas que vai completar a verificação que você iniciou na etapa de execução, né? No final da etapa de execução. Na verdade, no final não existe exatamente aquele final da etapa. Muitas vezes as etapas se superpõem, principalmente o final da etapa anterior e o início da etapa seguinte. Então, no cheque, na checagem, na verificação, ele vai receber os feedbacks, vai receber a retroalimentação para poder agir corretivamente. E aí ele vai pensar em novas ideias para corrigir aquele problema
vai fazer novas experimentações e aí o ciclo começa novamente com planejar. Bom, pessoal, eu acredito então chegamos ao fim dessa nossa apresentação inicial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero encontrá-los, continuar encontrando nos novos módulos, ou seja, abordando os novos módulos. Agora a gente está no meio da semana 2, esse é o primeiro vídeo. Eu vou criar outros vídeos também para a semana 3, para a semana final também. E aí vocês vão poder acrescentar um pouco mais de informação ao que vocês já internalizaram por meio do estudo do nosso conteúdo. Agradeço, então, a atenção de cada um e desejo uma excelente semana, um excelente dia, dependendo se vocês estiverem no início da semana, assistindo no início da semana. Se for no final de semana, um excelente final de semana também. E espero encontrá-los, então, lá nos nossos... continuar encontrando nos nossos fóruns. Se você está vendo no final do nosso período, também. Então, agradeço então, a presença de vocês e a atenção. Ok? Tudo de bom aí, pessoal. Tudo de bom.